Corregedoria do Ministério Público investigará promotores dos candidatos Fernando Haddad, Beto Richa e Geraldo Alckmin. Ministro do STF, Gilmar Mendes, vê abuso de poder em ações da promotoria contra candidatos nas eleições. Governador do Mato Grosso do Sul é investigado por recebimento de propina em troca de benefícios fiscais. Vídeo mostra pacote de dinheiro para esquema de propina no governo do Paraná. Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina nas refinarias. OMS divulga que o câncer deverá matar 9.600.000 pessoas este ano. Moradores da costa leste dos Estados Unidos deixam o litoral para fugir do furacão Florence. Vamos conhecer a história do primeiro kart do piloto Ayrton Senna, que foi leiloado na Inglaterra. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Um vídeo entregue pelo empresário Tony Garcia, delator da Operação Rádio Patrulha, mostra o empresário Celso Frari com um envelope de dinheiro que seria usado para pagamento de propina no esquema de fraude em licitações do governo do Paraná durante a gestão do ex-governador Beto Richa. Richa, que é candidato ao Senado pelo PSDB, foi preso ontem junto com a esposa Fernanda Richa, o irmão Pepe Richa e outros investigados. Segundo o Ministério Público, esse vídeo mostra como o esquema funcionava. Os maços de dinheiro eram depositados em envelopes e entregues na clandestinidade. Os promotores dizem que os recursos seriam para o pagamento de propina no esquema criminoso que fraudava licitações no governo do Paraná na gestão do ex-governador Beto Richa. O caso é investigado na Operação Rádio Patrulha. O MP também divulgou um áudio que seria de uma negociação envolvendo o empresário Celso Frari, o mesmo que aparece no vídeo, recebendo os maços de dinheiro, o irmão do ex-governador Pepe Richa e o delator do esquema, Tony Garcia. Pepe, aguenta aqui. Vamos ser objetivo aqui. Todo mês, do valor dos 8% do seu bruto, do projeto político nosso, 50% tem que entregar todo mês. Para quem que entrega isso? Ainda não combinado. É na renovação. Está na campanha. Vai fazer do caixa, para fazer a eleição. Faz o caixa único. Neco, segundo a investigação, seria um servidor público que participava do esquema criminoso. Os promotores dizem que Beto Richa era o chefe do bando e sabia de toda a ilegalidade. Em outra frente, na Operação Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro determinou o bloqueio de 50 milhões de Deunilson Roldo, ex-chefe de gabinete de Beto Richa e de outros réus da Operação Piloto. O grupo é investigado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Beto Richa e outros membros da suposta quadrilha foram presos, mas contestam as denúncias e negam a participação em esquemas criminosos investigados nas duas operações. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou nesta quarta-feira o que chamou de hiperativismo do judiciário em relação a processos movidos contra candidatos do pleito de 2018. Segundo Gilmar, este abuso dos promotores é um risco que pode gerar tumulto nas eleições. Já o Conselho Nacional do Ministério Público determinou que promotores que apresentaram ações recentemente contra os presidenciáveis Fernando Haddad e Geraldo Alckmin do PSDB ou contra políticos que estão em campanha eleitoral devem ser investigados sobre suas atuações profissionais. A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público é o órgão que fiscaliza e controla as atividades de procuradores e promotores. A iniciativa partiu do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que é advogado e integra o Conselho Nacional do Ministério Público pela cota do Senado.
Ele enviou um memorando na noite desta terça-feira para a Corregedoria Nacional do MP e pediu para que sejam apuradas as eventuais irregularidades nas iniciativas dos integrantes do Ministério Público que apresentaram as denúncias contra os políticos em pleno período eleitoral. Bandeira de Mello pede que sejam analisados o tempo decorrido entre a suposta prática dos crimes delituosos e a propositura das ações para saber se elas foram aceleradas para causar eventual impacto nas eleições. No documento, o conselheiro observou ser evidente que um promotor não pode deixar de ajuizar uma ação cujos procedimentos preparatórios foram concluídos, por acaso, à época da eleição. Segundo o conselheiro, também não pode reativar um inquérito que dormiu por meses ou praticar atos em atropelo apenas com o objetivo de ganhar os holofotes durante as eleições. Já o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, admitiu a manifestação de Bandeira de Mello e abriu investigação preliminar. O corregedor deve enviar ofício aos promotores que apresentaram recentemente ações contra os presidenciáveis Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, e também contra aqueles que pediram a prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, detido na terça. Depois de receber as informações, ele analisará se existem elementos para abertura de processos. A palavra final é do plenário do Conselho. Já o ministro Gilmar Mendes, do STF, também criticou duramente os promotores. Disse que há um notório abuso de poder por parte de integrantes do Ministério Público, acrescentando que é preciso pôr freios. O ministro deu a declaração ao comentar a ação do Ministério Público desta terça, que levou à prisão de Beto Richa, e as ações do MP apresentadas no mês passado à Justiça contra Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. No caso de Beto Richa, ele afirmou que o caso é de 2011 e acrescentou que fundamentaram a prisão preventiva há uns dias da eleição e isso suscita muita dúvida. Gilmar Mendes cobrou uma atuação da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Nacional do Ministério Público. O ministro acrescentou que podem haver sérias consequências para as eleições e isso não é bom para a democracia. O ministro do STF, Edson Fachin, deu até 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se decidir se vai denunciar ou não o presidente Michel Temer. O magistrado enviou à Procuradora-Geral, Raquel Dodge, o relatório final da Polícia Federal. O presidente Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal, por meio de seus advogados, para arquivar o inquérito da Odebrecht, que apura se houve pagamento de 10 milhões de reais da empreiteira em 2014 para o grupo do MDB ligado ao presidente. O pedido do presidente para arquivar o inquérito da Odebrecht foi enviado ao ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Na peça assinada pelos seus advogados, Michel Temer argumenta que não há provas de que ele teria recebido vantagem indevida da empreiteira. No entanto, as investigações da Polícia Federal apontam indícios de que Michel Temer teria recebido R$1.400.000 após pedido de Moreira Franco à Odebrecht em 2014. Além disso, o delegado Tiago Delabaray concluiu que o intermediário do dinheiro seria o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. O inquérito apura o suposto repasse ilegal de 10 milhões de reais da Odebrecht para o MDB a pedido de Temer. Segundo delatores da empreiteira, o valor foi acertado em 2014 num jantar no Palácio do Jaburu. Áudios divulgados pela PF reforçam a suspeita de que Michel Temer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os diálogos foram repassados pelo doleiro Álvaro Novis como parte de um acordo de delação premiada. Segundo a polícia, eles possuíam códigos que fazem referência a entregas de propina. Um levantamento da PF mostra que Temer e o coronel Lima Filho estabeleceram contato telefônico em 176 ocasiões. É o coronel Batista Lima Filho quem mais aparece nas gravações. Na peça de defesa, os advogados do presidente Michel Temer afirmam que a Polícia Federal aponta as 176 ligações telefônicas entre Lima e Temer no período de 2014, em que teriam sido feitos os repasses, mas justificam. Trata-se apenas de contato telefônico entre amigos de longa data.
A defesa de Temer questiona, em um trecho do documento enviado para o ministro Edson Fachin, se houve realmente 176 ligações para conversar de práticas ilícitas, por qual motivo não está escrito no relatório enviado pela Polícia Federal. Na semana passada, Temer afirmou em nota que essa investigação mostra a mais absoluta perseguição ao presidente e classificou o inquérito como um atentado à lógica e à cronologia dos fatos. Já o Palácio do Planalto afirmou que não vai comentar interpretações que não se baseiam em fatos e informou que as investigações são baseadas apenas em fantasias. Além do inquérito da Odebrecht, o presidente Michel Temer também é alvo do inquérito que investiga se o MDBista editou um decreto para beneficiar empresas do setor de portos em troca de propina. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal pediu ao Supremo, pela 4ª vez, a prorrogação do inquérito por mais 15 dias. Essa investigação foi iniciada a partir de delações de executivos do grupo JIF. Agora, a defesa do presidente Michel Temer quer ouvir mais testemunhas e a PF quer um pouco mais de tempo para concluir o relatório final. O pedido vai ser analisado pelo relator do caso no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. E veja a seguir, o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro continua estável. E ainda, câncer deve ser o responsável pela morte de 9.600.000 pessoas este ano. A Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo preocupante. O câncer deverá ser o responsável pela morte de 9.600.000 pessoas apenas este ano. Só para se ter uma ideia do que isso representa, é como se toda a população de países como Honduras, Israel ou Suíça fosse dizimada no período de um ano. Os dados foram publicados pela Agência para a Pesquisa do Câncer, entidade ligada à OMS. Segundo o estudo, a doença está fazendo mais vítimas. Apenas neste ano, 18 milhões de novos casos serão registrados em todo o mundo. E o mais assustador é que mais da metade dessas pessoas deverá morrer por causa do problema. Isso significa que 1 em cada 5 homens e 1 em cada 6 mulheres vão desenvolver algum tipo de câncer durante suas vidas. E 1 em cada 8 homens e 1 em cada 11 mulheres morrerão pela doença. A pesquisa também faz um alerta que, se nada for feito em 2040, o mundo deverá registrar quase 30 milhões de novos casos, uma expansão de 63% nos próximos 20 anos. Já a mortalidade deve subir para mais de 16 milhões. Quem mais deverá sofrer com isso é a população de países emergentes. O salto nessas regiões será de 62%, sendo responsável por 10 milhões de pacientes. No caso específico do Brasil, o estudo não é nada animador. O país deverá somar 559 mil novos casos de câncer, com 243 mil mortes apenas neste ano. As projeções da entidade apontam que a doença pode sofrer um aumento de 78% até o ano de 2040, sendo um dos maiores saltos entre as principais economias do mundo. Já em 20 anos, deveremos registrar quase 1 milhão de casos por aqui. Uma doença que, segundo a OMS, vem afetando cada vez mais pessoas por causa dos efeitos do tabaco, da obesidade e da falta de atividade física. A Polícia Federal deve abrir um novo inquérito para investigar a possibilidade de outros envolvidos no atentado do candidato Jair Bolsonaro. E a Justiça Federal negou o pedido da defesa do agressor para a realização de uma avaliação de insanidade mental. Adélio Bispo está preso no Presídio Federal de Campo Grande. Para a Justiça, não existem elementos que sustentem a dúvida sobre a sanidade mental de Adélio Bispo de Oliveira. O homem confessou que atacou Jair Bolsonaro por se sentir intimidado e disse que a intenção era apenas dar um susto no candidato à presidência da República. Segundo a decisão, os advogados do réu podem entrar com um novo pedido para a realização de um exame de sanidade mental, mas deve incluir novos elementos como laudos médicos e histórico de tratamento. Segundo Adélio, ele fez o uso de medicamentos controlados indicados por um psiquiatra, mas não comprovou essa informação. Atualmente, o agressor está preso no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
A Polícia Federal informou que poderá abrir um segundo inquérito para investigar outros eventuais envolvidos no ataque que aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante o ato de campanha na tarde do dia 6 de setembro. Segundo a PF, a conclusão e a abertura de uma nova investigação ainda não tem data definida e poderá levar meses para uma conclusão. Os filhos do candidato consideram que o ataque foi um crime político e não descartam a possibilidade de participação de algum partido. Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Segundo o boletim médico, o candidato à presidência pelo PSL está estável e teve a alimentação oral suspensa devido ao surgimento de uma distensão abdominal. Mesmo assim, ele continua se recuperando bem. O estado de saúde do paciente continua estável, sem febre ou outros sinais de infecção. Segundo os médicos, os principais riscos que estão sendo monitorados são pneumonia, já que o candidato ficou muito tempo em choque e perdeu cerca de 2 litros de sangue, e infecção por causa do vazamento de massa fecal na cavidade abdominal. O presidente Michel Temer assinou um decreto que prorroga o uso das Forças Armadas em Roraima até o fim de outubro. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A resolução assinada por Temer venceria nesta quarta-feira e foi estendida até o dia 30 de outubro. A medida foi tomada por causa do aumento das tensões entre brasileiros e venezuelanos nos últimos dias e também inclui a atuação das Forças Armadas na proteção das instalações e das atividades relacionadas ao acolhimento dos refugiados. Antes era apenas mencionado o emprego das tropas em faixas de 150 quilômetros nas fronteiras. A medida tem o objetivo de conter a crescente tensão entre a população local e os imigrantes. Financiar a casa própria é um esforço para muitos. Mesmo trazendo um pouco de dificuldade na hora de pagar as contas, essa é a melhor forma de fazer um sonho se tornar realidade. Mas algumas pessoas em Caravelas, no extremo sul da Bahia, tiveram seus sonhos frustrados. O motivo? As residências compradas estão cheias de problemas. E adivinha quem vem pagando por esse infortúnio? Cosme comprou uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal em Caravelas. Ele conta que acreditava estar realizando um sonho, mas que pouco tempo depois, vários problemas foram acontecendo. A situação de infraestrutura se agravou tanto que ele precisou deixar o imóvel para morar em uma casa alugada. Após tentativas de negociação sem sucesso, decidiu levar o caso para a justiça. E a gente está aguardando. E a gente fica um pouco com receio que está demorando demais, está muito demorando. E acabou que eu estou tendo que pagar 2 aluguéis, entendeu? E a renda que eu tenho hoje não tem condições nenhuma de eu poder estar pagando, entendeu? Às vezes eu preciso também de outros, do dinheiro para poder ressarcir outras coisas, entendeu? Principalmente com a minha família, e não estou tendo condições nenhuma, entendeu? E aí é desesperador, a minha situação, entendeu? Situação semelhante está acontecendo com Fabrício. Ele precisou fazer diversos reparos para que a casa ficasse em condições de morar depois da compra. Também aderiu ao mesmo processo judicial de Cosme. Encontrou vários problemas, né? Tipo de rachaduras, inclusive na instalação mesmo, que até mesmo a gente tivemos que trocar. E eu fiz várias mudanças na casa, até mesmo para ter uma estabilidade, um conforto até melhor, né? Para mim e como meus filhos, né? Vocês estavam comentando que o contrato previa que o local tivesse saneamento básico e iluminação pública, mas também não tinha. Não tinha isso não. Até a própria pavimentação que estava relacionada ao contrato. E isso não, como vocês estão vendo aqui, que não foi feito isso. Mas nesses casos, quem é o responsável pelo problema? O advogado explica. O STJ tem entendimento firmado que, a princípio, a Caixa Econômica Federal não seria responsável pelos vícios decorrentes de uma falha de má construção, porque ela seria apenas a responsável pela concessão do financiamento. Agora, essa premissa é quebrada quando a Caixa Econômica se envolve em projetos, em questões de publicidade, que aí ela acaba emergindo em outras esferas, e aí o STJ vem responsabilizando a Caixa Econômica, considerando que ela é parte legítima para figurar no polo passivo do processo. Mas, a princípio, os responsáveis seriam a construtora, que foi a responsável direto pela construção, e a Caixa Seguro, que é um contrato de seguro que é realizado juntamente com o contrato de financiamento.
Então a Caixa Seguro também seria solidariamente responsável junto com uma imobiliária e com a construtora. Gelber estará analisando suas possibilidades como consumidor e também quer processar, já que a situação de sua casa está complicada e um bom investimento financeiro foi feito para a aquisição, com entrada e pagamento de parcelas. Não ganhou, a gente paga, entendeu? Com muito sacrifício, porque isso aqui não é fácil não. Você retirar 470 e poucos reais por mês para pagar e não tem uma proteção da Caixa, não tem nada, a gente fica aí desse jeito, abandonado, fica difícil, né? O advogado ressalta ainda que o ideal é conseguir um especialista para fazer a vistoria na casa e, assim, tomar as devidas providências para ter seu direito assegurado. Na verdade, é muito difícil ele questionar o contrato, porque a maioria desses contratos são adesões, onde ele não pode questionar esse contrato. Então, o ideal é que ele fique atento à construção, justamente chame um profissional técnico para aferir realmente se a construção está dentro dos padrões, para que ele não tenha um problema futuro. Moradores da costa leste dos Estados Unidos estão deixando o litoral para fugir do furacão Florence. Com ventos de 225 km por hora, a trajetória do Florence indica que o furacão deve atingir a costa sul da Carolina do Norte entre a noite de quinta e a manhã de sexta-feira. Ele deve ser o pior furacão a atingir o país em décadas. O fenômeno é classificado como categoria 4, em uma escala que vai até 5. Ele ameaça provocar ondas enormes, chuvas torrenciais e inundações severas em partes dos estados da Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. As principais estradas da região foram tomadas por filas de carros, caminhonetes e caminhões, carregados em direção às partes mais altas. Universidades, escolas e fábricas estão sendo fechadas. O governo obrigou que quase 2 milhões de pessoas deixassem as cidades. O presidente Vladimir Putin afirmou hoje que a Rússia identificou os homens suspeitos de envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele em março. Segundo Putin, são civis que não fizeram nada criminoso. As declarações do presidente russo reavivam a séria crise diplomática de seu país com a Grã-Bretanha. As duas nações se enfrentam desde a explosão deste caso de espionagem que teve muitas reviravoltas. É claro que vimos quem são essas pessoas, sabemos quem são, os encontramos. Esperamos que se revelem e se apresentem e digam seus nomes. Seria melhor para todo mundo. Não tem nada de especial, nada de criminoso, eu garanto a vocês. Veremos em breve. O governo britânico negou rapidamente as afirmações, acusando a Rússia de mentir. Segundo Londres, o ataque foi executado por 2 agentes do Serviço de Inteligência Militar russo, identificados pela polícia britânica como os cidadãos Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, nomes que a polícia suspeita que sejam pseudônimos. Os 2 são alvo de uma ordem de detenção. E veja a seguir, o ex-governador do Rio de Janeiro é mais uma vez condenado. E ainda o preço da gasolina volta a subir no país. Já virou rotina. Ontem noticiamos aqui no Jornal das 22 que o ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a 47 anos de prisão. Acredite, hoje saiu uma nova condenação. Já é a 8ª e o político ainda responde a muitos processos na justiça. Sérgio Cabral pegou mais de 12 anos e 10 meses de prisão por fraudes em licitações da reforma do Maracanã e do PAC das favelas. A sentença é resultado da Operação Crossover, um desdobramento da Lava Jato. O juiz Sérgio Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, também considerou o crime de cartel. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral comandava os esquemas ilícitos e agiu motivado por ambição desmedida. O MPF apontou que houve superfaturamento de 29 milhões de reais nas obras do Maracanã e 127 milhões nas obras do PAC Favelas. Essa é a 8ª condenação do ex-governador que atualmente cumpre pena na cadeia de Bangu. Agora, somadas as sentenças de Cabral, elas passam de 183 anos de prisão,
mas ele ainda é réu em outros 16 processos. Depois de um período de estabilidade, o preço da gasolina voltou a subir no país. Nas últimas 4 semanas, o aumento foi de 1,77%. Em alguns postos de São Paulo, o preço do litro já ultrapassa os R$ 5,00. Os valores nas bombas confirmam o aumento. A gasolina está mais cara e o consumidor já percebeu isso. Está sentindo diferença no preço da gasolina? Bastante. Está muito alto. Eu estou notando aí, o senhor acabou de pagar, né? Acabei. O senhor tem sentido diferença no preço dos combustíveis, especialmente da gasolina? Eu senti que aumentou muito, né? Aumentou muito a gasolina. Depois de um período de estabilidade, o preço da gasolina voltou a subir no país. Segundo a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, a alta foi de 1,77% nas últimas 4 semanas. Em São Paulo, o valor do litro está acima dos R$ 5,00 em alguns postos. Danilo é motorista de um aplicativo. Ele abastece o carro todos os dias e percebeu e notou a diferença de preço, principalmente nos bairros da Zona Sul. Na Zona Sul, você percebe que são as regiões mais caras, né? Principalmente alguns corredores, né? Alguns corredores principais, como Washington Luiz ou Marginal Pinheiros, né? Que são um pouco mais caros. O Sincopetro, o sindicato varejista dos derivados de petróleo, afirma que esse aumento começa nas refinarias, passa para as distribuidoras e só então chega aqui, nos postos de gasolina. E não há uma regra para definir o valor na bomba. O preço será decidido pelo dono do posto. Mas o sindicato afirma que esse aumento abusivo não é uma regra de mercado, mas uma exceção. Em alguns postos foi verificado que a gasolina está em torno de R$ 5,00. Essa é uma tendência no mercado ou é uma exceção? Não, essa é uma exceção. O mercado não está a R$ 5,00 ainda. Não sei nem se chega ou se não chega. Isso depende muito do mercado internacional. Isso vai depender de preço de petróleo a nível internacional, vai depender do dólar a nível nacional, vai depender de posições da Petrobras, mas eu não vejo isso como uma coisa que deve acontecer já agora, não. E essa situação pode ficar ainda pior. A Petrobras divulgou um aumento de 1,02% no preço da gasolina e o valor do combustível atingiu um preço recorde para os donos de postos. O litro nas refinarias passará de R$ 2,20 para R$ 2,22. O aumento vai começar a partir do dia 13 de setembro. Já o repasse para os consumidores ficará a critério dos empresários. O presidente do Sincopetro aconselha o consumidor a pesquisar e só abastecer nos postos que oferecem os melhores preços. O consumidor tem que continuar com a mesma coisa que ele sempre teve que fazer: pesquisar preço e qualidade. Não adianta pesquisar só preço, tem que pesquisar preço e qualidade, porque senão ele vai comprar um produto barato, sem qualidade, e vai acabar gastando mais. Um conselho que nem todos os motoristas seguem. O senhor precisa, o senhor abastece. Como é que é o critério do senhor? É caminho meu aqui, então, se eu precisar abastecer aqui, então lá em cima, não pesquiso muito não. Você pesquisa, muda de posto ou não tem jeito? Acaba colocando e pagando mais caro? A gente fica refém deles, né? Tem que pagar mais caro, porque às vezes você vai procurar o mais barato sai caro às vezes, então você fica refém. Para Danilo, pesquisar é uma questão de sobrevivência. Para ter lucro no fim do dia, ele precisa pagar menos pelo combustível. Por isso, só enche o tanque nos postos que cobram mais barato. O que o senhor faz para tentar gastar o menos possível? Então, eu pesquiso a região que... Como eu começo a trabalhar perto de casa, eu pesquisei os melhores postos ali, né, com os melhores preços, e também você tem que ver a qualidade do combustível também, né? Não só o preço, mas também a qualidade. Então eu procuro ver essas duas opções, né? Qualidade e preço. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,21% e encerrou o dia cotada a R$ 4,146 na venda. Trabalhadores da iniciativa privada terão uma nova linha de crédito até o final do mês na Caixa Econômica Federal. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A nova opção de crédito consignado terá o FGTS como garantia do empréstimo.
A nova linha será oferecida pela Caixa a partir do dia 26 de setembro e estará à disposição de 37 milhões de brasileiros, com juros de no máximo 3,5% ao mês e com prazo de pagamento de até 48 meses. Os valores emprestados vão depender do quanto o trabalhador tem depositado na conta vinculada do Fundo de Garantia. Pelas regras, os interessados podem dar como garantia até 10% do saldo da conta. Balanço divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais revela que as fusões e aquisições de empresas no Brasil somaram 84 bilhões de reais no primeiro semestre. É o maior valor nominal descontando a inflação para o período desde 2010. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, o crescimento foi de 54%, um sinal que a economia vem se recuperando e as empresas estão investindo. Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo revela que 6 de cada 10 famílias estão endividadas. É a segunda alta consecutiva de 2018. A dívida com cartão de crédito é a mais comum no país, sendo o problema de 76% dos endividados. E vale lembrar que os juros dessa modalidade de crédito são muito altos. Por isso, é preciso ter muito cuidado para que essas dívidas não cheguem a um valor astronômico. Você vai ver daqui a pouco, o candidato Jair Bolsonaro passa neste momento por uma cirurgia de emergência. E ainda a história do primeiro kart que correu Ayrton Senna. Novo boletim médico divulgado agora pelo Hospital Albert Einstein revela que Jair Bolsonaro está passando por uma nova cirurgia de emergência neste momento. De acordo com os médicos, o candidato sofreu uma distensão abdominal progressiva e estava com náuseas. Ele foi submetido a uma tomografia de abdômen que mostrou a presença de uma aderência obstruindo o intestino. Quem assinou o novo boletim médico foi o superintendente do hospital israelita. Mais cedo, o hospital informou que Bolsonaro estava com um quadro clínico inalterado nas últimas 12 horas. O candidato à presidência pelo PSL deixou a UTI ontem e estava na unidade de cuidados semi-intensivos. Mudamos de assunto, falamos agora sobre direitos autorais na Europa. Na segunda tentativa, a Eurocâmara conseguiu hoje estabelecer a posição sobre a reforma dos direitos autorais na União Europeia. A reforma concede mais poder aos criadores e editores de jornais frente a companhias como o Google. As instituições do bloco poderão começar a negociar agora para obter um texto final. Apresentado pela Comissão Europeia em setembro de 2016, este projeto foi objeto de uma feroz batalha entre artistas e editores de imprensa e os gigantes digitais e ativistas da liberdade na internet. Os deputados aprovaram assim uma nova versão do texto rejeitado em 5 de julho, que cria um novo direito vizinho para os editores de veículos de imprensa. O princípio da reforma é incentivar as plataformas como o YouTube do Google a pagar mais aos criadores de conteúdo. A mudança deve permitir que jornais ou agências de notícias sejam remunerados durante a reutilização online de sua produção. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.